leis que são entendidas como leis contra os homens, né? A gente tem a Lei Maria da Penha, que ganhou força nos últimos anos, sobretudo com o ex-presidente Bolsonaro, e a gente tem a lei contra a misoginia. Júnior, seu panorama sobre as leis contra os homens. O ponto das leis, entre aspas, contra os homens, é que se fossem só contra os maus homens, não teria problema nenhum. Tem que, como é que é? Tem que matar, aí prendeu, combateu, matou depois, inclusive, tá? Se a pessoa... Primeiro você prende, se a pessoa estiver resistindo, você pode até matar. Não tem problema nenhum. O problema é que péssimas mulheres estão fazendo um uso indiscriminado, avassalador dessas leis para punir bons homens que não fizeram nada. E não acontece nada com elas. E assim, a gente tá falando de uma verdadeira pandemia de falsas acusações que existem no Brasil. E eu não vejo essas mulheres indo presas, eu não vejo a mulher que acusou o Neymar presa, eu não vejo a mulher que acusou o Mendy presa, eu não vejo mulheres que mentem a respeito de falsa acusação, ou de que elas falam que foram abusadas no Uber e não foram. Eu não vejo essas mulheres indo presas. Só que se um cara, ele tem, de repente, na sua defesa ali, faltando um vídeo, uma prova, que ele não tava naquele lugar, que ele tava em outro, que ele nem conhece essa pessoa, ou que ele teve um contato íntimo com ela e foi consentido, esse cara, se ele não tiver uma prova muito séria, ele vai acabar sendo preso, entendeu? Porque hoje se dá um peso muito maior para a palavra da mulher. E o que eu queria, acima de tudo, não é nem um confronto isso. Eu queria entender se a delegada concorda que a gente deve punir as mulheres que fazem falsa acusação no Brasil. Isso é óbvio. E que são muitas. Porque até hoje, a gente vê, na verdade, é uma passação de pano na cabeça dessas mulheres. Que estão fazendo uso dos recursos públicos, da justiça, do judiciário, a seu bel prazer. E isso daqui é cruel, porque inviabiliza o relacionamento, as relações boas de boa fé, entendeu? Eu entendi perfeitamente. E é bem um momento capcioso aqui, porque eu queria duas versões suas, tá, doutora? Por favor. Primeiro, a versão como delegada, e depois como o feminismo entende isso. Eu sou a versão mesma. Eu sou, a senhora consegue separar a Raquel Galinatti delegada disso? Não, então, bora lá. Eu acho que assim, você categorizar pessoas e colocar e dissociar a pessoa do que ela conhece, do que ela acredita, numa caixa, isso é meio... Não, então eu vou reformular, me desculpa, porque normalmente quando a gente tem pessoas assim, a gente sempre fala, a sua opinião como delegado e a sua opinião como... Não, é a mesma. Então, nesse sentido, o Júnior trouxe aqui um panorama que acontece, é uma realidade do país isso. Homens sendo punidos, pelo exemplo, pela Lei Maria da Penha, que eu já vi outros delegados falando que virou um crime, virou uma lei de vingança, né? É a senhora que tem mais autoridade sobre isso, por favor. Posso falar? Eu não vejo homens sendo punidos de forma equivocada, tantos homens, ou nenhum homem eu vi até hoje sendo punido de forma equivocada pela Maria da Penha. O que eu vejo são homens não sendo punidos. O que eu vejo quando tem algum crime, porque assim, no direito penal, o ônus da prova tá com quem acusa. Se a pessoa acusa e ela não tem prova, ela não vai ter sucesso naquela acusação. Se ela tá acusando e ela não tem como provar, ela vai responder. A gente tem que levantar aí, não sei se você consegue dar um Google, porque é quase certeza que o Neymar, ele não entrou com uma denunciação caluniosa. Foi a minha amiga, delegada de polícia, que investigou, apurou e verificou que ali não era um crime de violência doméstica ou qualquer outro crime que ela estava acusando. Houve até de forma... bem sórdida do advogado homem desta mulher, dessa criminosa, porque se você acusa alguém de forma falsa, é um crime. É denunciação caluniosa, né? Caluniosa 339, e, entre outras, forjou fraude processual, entre outros crimes. Eu acho que o Neymar não deu a continuidade para a denunciação caluniosa. O que acontece? Obviamente, criminosos não têm sexo. Podem ser homens e mulheres. Canalha não tem sexo. Pode ser homem e mulher. Safado não tem sexo. Pessoa que usa uma lei para ter vantagem, ou pior, para obter chantagem, através de chantagem, algo de alguém, criminoso. Tem que ser punido de acordo com as suas responsabilidades. Acabou. O que a gente não pode falar é que não existe crime de violência contra a mulher. Isso a gente não pode falar. Existe.
Existe, infelizmente. E, aliás, existe crime de violência contra crianças, contra vulneráveis, contra pessoas deficientes e, infelizmente, contra idosos. Existe. Contra os hipossuficientes na relação pela força física, contra animais. Não tem como a gente negar. Agora, porque um canalha, porque uma criminosa, ou porque alguém deturpou e utilizou de forma equivocada, a gente vai anular as vítimas reais? Claro que a gente tem que separar aí a situação. Bom. Júnior? Bom, eu quero usar meu tempo pra gente... Eu quero ver um vídeo. Põe um vídeo aí pra gente da juíza falando que 80% das acusações do Brasil são falsas, tá? E isso a gente tá falando de... Porque assim, a pessoa acusa, e aí pra alguém ir lá e falar, não, essa acusação é falsa, tem que ou a pessoa retirar a queixa no dia seguinte, tava com raiva, fiz isso porque, tipo, perdi a cabeça e tudo mais, isso acontece. Ou quando a justiça investiga, a polícia investiga, né, através dos seus recursos e do seu contingente de operacional, as pessoas vão lá e falam, não, peraí, isso daqui é mentira, tá? Então a gente tá falando de 80% de acusações. Se a senhora não vê mulheres acusando falsamente homens dessa forma, então, não sei, mas isso daí são dados. O Atlas da Violência deixa bem claro a respeito disso. Inclusive, tem 2 vídeos que é rapidinho. Mas aqui o vídeo... Tá, mas primeiro eu tenho que corrigir que hoje, desde a Lei Maria da Penha, 11.340 de 2006, é impossível uma mulher ir numa delegacia e no dia seguinte falar, eu me equivoquei. Ela vai ter que ir perante um juiz, falar o porquê que ela falou aquilo e haver uma retratação com uma audiência específica para aquilo. E caso o juiz ou a juíza perceba que houve uma mentira, aí sim já automaticamente ela vai ser apurada e investigada. Por quê? Existe a proibição de desistência a partir do momento que você fala sobre um crime que versa a Maria da Penha. Isso desde 2006. Antes existia isso sim. Antes a mulher ia lá ou por chantagem, ou porque enganou, ou porque... Existe. Hoje não. Desde 2006 é impossível. E aí você falou condenação. Acusação, alguns crimes, hoje também não, porque a lei de 2 anos atrás, a maioria são ação penal pública incondicionada. Significa o quê? A partir do momento que você denuncia, ela é automática. Mas existem alguns crimes contra a honra. Se você denuncia, é necessário você ter a parte 2 da denúncia. Caso contrário, ele fica inerte durante 6 meses e nada acontece. Você entendeu? Existe aí algum certo tipo. Quando você fala em condenação, a gente não tem essas estatísticas. Quando a gente... acusação. Entendi. A condenação é quando já foi transitado e julgado, no caso. Não. Houve uma condenação em primeira instância. Vamos lá, o Júnior quer colocar um vídeo. Coloca o vídeo primeiro que depois eu explico. Põe aí o vídeo. Pode pôr. Tá. Deixa eu só... Acabando? Ixi, foi o que eu falei? A gente se espantava muito com algumas denúncias e também com algumas denúncias na polícia, né? Não está mutado no microfone? Deu microfonia? Não tô escutando, não. E a estatística. A gente se espantava muito com algumas denúncias e também com algumas denúncias na área de violência doméstica, mas o tempo nos levou a verificar o tempo e a estatística. 80% das denúncias de abuso são falsas. Isso é uma luz que, assim, eu de alerta imensa. Então, me funciona. Não vamos embarcar e também não vamos negligenciar, lógico, as denúncias, mas vamos passar a olhá-las já com a experiência de quem tem
Júnior, esse vídeo aí de quando? Pronto. Esse vídeo aí é de quando? Você sabe de quando que é 2022. esse vídeo? 2022, é mais recente. Essa é a doutora juíza, Rosângela, ela tá no Tribunal da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Tá? Rio de Janeiro. E aí ela faz palestras a todo momento, falando sobre violência doméstica. Ela é muito atuante nessa área de defesa da mulher. Certo. E ela tá trazendo uma questão que, assim, é inconformada, né? A situação que ela tá. Ela tá inconformada com 80% das falsas denúncias no Brasil. Por quê? Porque ela começou a se conectar com o pessoal do Paraná, lá em Curitiba, com outras pessoas aqui em São Paulo. Vai pra Bahia, por exemplo, onde, inclusive, os dados são bem inflamados na Bahia, né? Tem muita violência lá, enfim. E o brasileiro é um povo muito violento. Então, eu acredito que sim, as mulheres sofrem muito com violência doméstica, sofrem com violência de vários tipos contra os homens, porque o brasileiro é um ser violento, né? É um povo violento como todo. Mas também, a gente tá falando de todas essas denúncias que existem, 80% delas são falsas, entendeu? Se tivesse uma cadeia, tava lotada no primeiro ano. Porque assim, ia ser... Vamos pensar, 10 mil mulheres sendo colocadas ali por ano no presídio. Não tem presídio que tenha mais do que 30 mil pessoas. Então assim, rapidinho lota uma cadeia como essa. Eu acho que, se tratando do caso mais grave, são os casos que, mesmo sem provas, o homem é condenado. Esse daí, tipo, é o caso que a gente vê hoje acontecendo no Brasil e a gente não vê uma contrapartida, os caras não são indenizados, entendeu? Você tem várias pessoas famosas sendo colocadas na cadeia e depois sendo massacradas pela mídia, e quando sai a pessoa não recebe uma reparação disso. No caso do Neymar, sim, ele não entrou com a ação porque ele não queria... Ele não entrou? Ele não entrou, porque é um desgaste para a imagem dele. Afinal de contas, jogador de futebol... Mas é tristeza, porque ele tinha que ter entrado. Ele porque perdia essa mulher contratos. deturpou completamente o sistema Eu acho que ele judicial. pipocou. Eu acho que ele pipocou, sim. Sabe Mas a justiça por si não, só mas também não fez nada. Posso complementar? Porque é bem interessante, porque eu estudo sobre isso. Mas interessante que ele trouxe, né? 80% realmente, não é que são falsas denúncias, é uma tristeza eu falar isso. 80% há uma absolvição daquele que é acusado de estupro. Você sabe por quê? Estupro aqui no Brasil, eu posso falar que quase 80%, 90% são menores de 15, 14 anos. São meninas, ou meninos às vezes, que não têm a menor condição financeira. Aqueles que chegam até os nossos conhecimentos. E sabe por que há uma absolvição deles? Porque essas crianças são tão pobres, são tão miseráveis, que elas não conseguem ir até o IML para dar o laudo e a constatação do laudo relacionado a justamente a confrontação do M ou da materialidade da prática criminal violenta e o estupro. O que a gente está fazendo em Santos? Não é um jabá, não. Infelizmente, a gente sabe que essa realidade existe. É uma tristeza a gente saber, porque é um dos crimes mais perversos que existe, essa prática sexual, essa violência sexual, que é o estupro. São pessoas desprovidas de condições financeiras. A gente está tentando fazer um convênio agora, até com empresas de transporte por aplicativo e também a nossa Segurança Pública Municipal, que é a Guarda Civil Municipal, para que a gente, assim que há uma denúncia, e essa denúncia, sabe como é que ela vai, Júnior? Com a polícia levando, tá? Porque é o vizinho que denuncia. Porque são os barracos aqui, um do lado do outro. E ali, a gente fazer a via sacra, automaticamente levar aquela criança, aquela menina ou aquela mulher para o ML. Ali vai ter o laudo confrontado. Caso contrário, é absolvição. E a juíza, com todo respeito, ela tem uma parte mais acima da problemática. A nossa problemática fica aqui. E a gente sabendo que quando chega lá, chega vazio, a gente tem que solucionar aqui essa prática. Porque sem o confronto de material genético é absolvição. A gente pode falar que é acusação falsa? Podemos, porque não há um confronto. Vamos tentar simplificar mais aqui, tá? O cara terminou com a namorada e a namorada vai se vingar dele por algum motivo, porque não aguenta mais ficar longe do rapaz, e o rapaz começa a namorar outra mulher. O que ela faz? Vai na delegacia, faz um boletim de ocorrência com o cara, fala que o cara bateu, fala que o cara fez isso, fez aquilo. Automaticamente, por mais que ela tenha que provar isso, já é uma dor de cabeça pro rapaz. É uma pilantra. Existe, é sobre o que a gente tá querendo dizer aqui. Existe e não existe uma lei que ampara nesse sentido, doutora? Qual que é? Tem várias leis no Código agora, Penal. Desculpa, tá. eu passei então, desculpa. Eu quero que a doutora entenda uma coisa.
eu não tô aqui pra desmerecer o seu trabalho, nem da polícia e tudo mais. Mas existe uma falha sistemática, assim. Hoje uma mulher consegue colocar um homem na cadeia só com a palavra dela. Não. Independente, Não, até mesmo não, sem coletação. Vou te mostrar, fica calma. Vou te apresentar Não, calma, eu tô. Eu estou falando que não consegue. Se põe, é porque são péssimos profissionais. Ou é um péssimo operador do direito. Tá. É aquele que é incompetente e tem que responder, inclusive, judicialmente com indenização àquela vítima, porque mais grave do que você não condenar um real culpado é você condenar um inocente. Isso é grave, é incompetência. O pastor Felipe Heidrich, por exemplo, ele foi acusado de abusar do enteado. Olha só que doideira. Foi acusado de abusar do enteado. Enteado esse, ele nem tava na casa, tá? Não requereram imagens de segurança da casa dele. Não requereram... Incompetência. Calma. Não requereram... Calma, eu estou. Mas você tá me interrompendo. Você tá dando um exemplo de incompetência. Isso não é exemplo pra Mas, mim. doutora, mas tudo bem, mas isso ele tá... é ele uma tá- coisa comum, né? Mas Uma ele tá coisa querendo... até recorrente. Não, Calma, não Júnior, é. ó, vamos lá. Não Doutora, é. ele precisa contextualizar o raciocínio, ele precisa terminar o raciocínio dele. Ô, Rodolfo, mas Mesmo- assim, eu a gente não entendo. pode colocar um péssimo juiz, um péssimo promotor, Tudo bem, mas faz péssimo parte de policial, uma um péssimo estatística. delegado? Nem todos. Não faz. Tudo bem, doutora. Me coloca Doutora, aqui estatística. doutora, A nem gente não pode todos os generalizar. delegados, nem todos os delegados desculpa, são responsáveis eu como a represento senhora. delegados de polícia Tudo no bem, do mas Brasil. ele tá com... Eu não posso admitir vocês falarem Mas que ninguém tá falando, eu delegados tô de tentando polícia, só na maior intermediar e a senhora não parte, deixa. são incompetentes. Ninguém tá Existe falando gente isso. incompetente? Existe. Mas Eu tô ninguém tá dizendo falando que isso. Eu tô tô dizendo querendo que é por causa da contextualizar palavra e da precisa mulher. terminar o Que raciocínio muitas vezes dele. o homem é condenado. Nenhuma mulher chegar numa delegacia que eu tiver lá como delegada, eu vou acreditar. Sem o confronto da materialidade delitiva e do conjunto probatório. Aquilo que você fala, que a rainha das provas é a acusação, é a confissão, ou a rainha das provas é a palavra da vítima. Claro que não existe. Você vai isso. deixar eu concluir? É um confronto. Então, assim, você tá dando um exemplo de uma pessoa ou de algum profissional incompetente. Você pode dar o exemplo, mas a gente quer reiterar aqui e falar que esse exemplo dado é de um Eu profissional. vou dar exemplo, vou dar mais de um exemplo, incompetente. então, pra ficar tranquilo. Outro Pra senhora. profissional incompetente. Vou dar mais Vamos lá. de um exemplo. Eu tô dizendo o caso do Felipe Heidrich porque no caso dele envolveu crianças. E aí, não requereram material genético, não requereram as filmagens do ambiente, ele nem estava no local na hora que foi denunciado o Absurdo. suposto absurdo, o suposto abuso. Ele foi preso e foi jogado numa cela pronto para ser estuprado, lá em Bangu, tá? Isso aconteceu, ele tem confissões e, via de regra, né, a situação, a mulher tá ilesa até hoje. Mas vamos soltar um vídeo. Essa daqui também é Uma juíza. Não, é uma perícia. Perícia? É Ah, da não é perícia. aquela juíza? É uma perita, Amanda Mello. Perita, manda mel. Eu quero mostrar porque você falou a respeito do material genético. Vamos lá. Mesmo sem o material genético, ele foi condenado. Põe aí pra gente. Incompetente, tem que Houve um responder, erro aí, tem que pagar né? indenização pra vítima. Posso Não, soltar? eu tô te dizendo que só por causa da palavra da mulher ele foi condenado. Tem que pagar a microfone vai ser indenização pra multado, tá? vítima. Mas então, eu tô te dizendo, então você concorda comigo que só com a palavra da mulher, Incompetente. um homem pode ir não, pra cadeia. Não concordo. Se aconteceu isso, o responsável profissional que integra o sistema de justiça ou os profissionais que integram o sistema de justiça devem ser apurados administrativamente, demitidos dos seus cargos e pagar a indenização à vítima. É isso que eu tô falando. Não é possível você atuar dessa forma incompetente. É isso que eu tô falando pra você. Isso é incompetência. Então foi incompetência do delegado que Sim. recebeu, da juíza que sentenciou, de todo mundo. Sim. Mas volta a dizer isso, tem margem na lei Maria da Penha ou não? Claro, a incompetência e você não atuar de acordo com a sua obrigação legal, se existe corregedoria, ouvidoria, Ministério Público para denunciar essa incompetência, apurar e existe ali a indenização que você vai pegar do Estado, de via regressa do servidor Mas, e doutora, demissão. isso tá acontecendo todos os dias. Como que a senhora não Então, sabia as disso? pessoas devem apurar e denunciar os responsáveis. Eu volto a dizer, por causa da Lei Maria da Penha, homens são colocados na cadeia só com base na palavra da mulher e esse vídeo prova isso. Solta o vídeo, por favor. Uma moça que tinha sido estuprada e ela apunhou o cara como sendo seu estuprador. E esse cara foi preso. E ele dizia que não tinha sido, mas ela reconheceu ele. E ele foi preso. Recebeu o material dele, mas não é obrigado a receber. Só que a
Rodolfo, Vamos lá, Júnior. é isso. Pra mim tá bem claro, entendeu? Eu tô trazendo fatos, entendeu? Fatos, lógicas, A mais B. E eu tô dizendo aqui, o que acontece hoje em dia é que uma mulher pode... Não tô dizendo que todas vão fazer isso, não tô dizendo que é pra acabar com a Lei Maria da Penha, tô dizendo que existe uma brecha que a mulher hoje pode, só com a palavra dela, colocar um homem na cadeia. Doutora Raquel Galinatti. Então, nesse caso, faltam muitos elementos. Por exemplo, estava ele com preservativo? O estupro foi com o dedo? O estupro foi com o objeto? O estupro foi um empalamento? Qual foi o estupro? Houve uma prova testemunhal? Porque ela falou que tinham provas testemunhais. Qual eram as testemunhas? O que aconteceu? Era ela própria. Como a testemunha... E aí ela teve outros vestígios ali, além... Porque o sêmen, propriamente dito, não é determinante para você caracterizar uma violência sexual, um estupro. O estupro não é somente com o pênis. O estupro pode ser com braço, o estupro pode ser empalamento, que a gente vê, infelizmente, né? Aquela coisa de... Nossa, eu não quero nem pensar. Aqueles animais que fizeram ali com um torcedor ali lá no Nordeste. Aquilo foi um absurdo. Foi umas coisas mais... coisa de PC, coisa de crime organizado, facção criminosa. Então, assim, faltaram elementos para eu saber o que aconteceu. Porque... Para poder explicar para quem está nos assistindo, o estupro não é somente o coito vaginal com o pênis na vagina da mulher, ou no ânus da mulher, ou na boca da mulher. O estupro pode ser caracterizado com objetos. O estupro pode ser caracterizado com dilaceração. Existem vários... Você colheu o material genético dele, não tinha material genético nela. Pode ser que não tenha material genético e tenha tido dilaceração ali, ou alguma outra coisa. A gente precisa de mais elementos pra gente comprovar o porquê determinado juiz não quer... Só com isso que você me apresentou, não dá pra saber o cenário. Porque o estupro não é só o sêmen na vagina da mulher. Tudo bem, uma vez que, por exemplo, tinha material genético lá na vagina, na orelha, no cabelo, em algum lugar colheram o material genético dela e do vulgo estuprador, ok? E ela reconheceu o rapaz. Ela reconhecendo o rapaz, falou, é ele, então vamos colher o material genético dele para ver se é compatível com o material genético que nós encontramos na vítima. Não era compatível. Mesmo assim, o juiz... Estupro coletivo. Existe uma série de fatores que a gente pode falar. Posso contextualizar? Já que ela Claro, quer por usar? favor. Não, mas assim, eu preciso a contextualização, não do que você tá falando. Eu queria a contextualização do vídeo. O vídeo dela tem um vídeo completo. Do vídeo. Tem um vídeo eu queria completo no que passasse podcast. aqui a contextualização. Tá, mas entendeu? Júnior, qual que é a sua ideia? Qual que é o seu pensamento? Vou contar o restante do vídeo. Não, Ok. mas aí, posso Não. falar? Eu gostaria de analisar, de acordo... Porque assim, eu sou delegado de polícia. Faz um react no seu canal. Eu não tenho canal, não sou blogueira. Nada contra blogueiros. Mas tem um perfil no Instagram. Sim. Dá pra fazer. Mas, assim, o que acontece? Eu não acredito que o que acontece nas falas. A gente precisa analisar o conjunto completo. Essa é a minha atuação como Deixa eu delegado te de polícia. contar o resto Só do- pra concluir. do vídeo. Já me veio... Bem rápido que a gente tá acabando. Já me veio um cara, conduzido pela polícia militar, até a delegacia que eu estava de plantão, falando, ele estuprou essa menina. Já me veio um caso. Estupro é um crime gravíssimo, a gente sabe disso. Eu falei, estuprou? E veio o menino chorando, falando que estuprou. Era o porteiro ali do prédio. Eu falei, tá, quem mais viu? Eu falei assim, gente, meu plantão começou agora. Vai acabar 7 horas da manhã. Eu quero saber, eu quero o prédio inteiro aqui. O cara falava e tinha toda a... Se a gente for falar, todo o comportamento acuado. De uma pessoa acuada. Eu não poderia só de olhar falar o que aconteceu. Comecei a escutar o prédio inteiro. Todas as pessoas. Estupro é um crime que ocorre na clandestinidade entre 4 paredes, que foi o que foi alegado. O mais fácil e o mais óbvio era uma prisão em flagrante e investigação. Porque era uma palavra de uma menina, seria um estupro de vulnerável contra um cara que estava ali e uma outra testemunha. Houve ali uma série de depoimentos. Até que os pais da menina me chamaram. Já eram quase 4 horas da manhã. Doutora, a gente vai falar o que aconteceu. Ela chegou atrasada, estava com o namoradinho, ficou com medo do pai e, na realidade, um bom profissional, aquele que deve apurar a verdade dos fatos, aquele que deve perseguir
o caminho do crime, ele não vai acreditar numa porcaria de uma palavra de alguém e uma outra falando. Você faz o confronto. Por isso que você tem que estudar para ser delegado, juiz e promotor. Pessoas que não atuam com esse critério e com esse rigor são incompetentes, são Então, mais uma para a irresponsáveis. estatística dos 80%, né? Não, porque eu não fiz a denúncia. Eu, como delegada de polícia, coloquei denunciação caluniosa contra ela. Então no o número ato. era para ser muito maior. No ato. Então o que acontece? Eu não coloquei o crime supostamente que estava sendo acusado. Porque houve ali uma confissão de que havia uma denunciação. E aí, denunciação caluniosa, a gente tem outro problema. Menor, vai responder o quê? Nada. Ato infracional, correlato a uma denunciação caluniosa, você acha que vai dar o quê? Nada. Porque bom. menor mata, menor rouba, pratica latrocínio, mente, faz denunciação caluniosa e não dá nada. Então, assim, a gente não pode acreditar no que as pessoas falam. A gente tem que aprofundar um pouquinho mais. Mas tudo bem, mas pode ser que isso, né, não seja... Deixa eu só completar a história do... Claro, mas só do terminar aqui, né, que pode ser que isso não ocorra como um todo, mas as pessoas são injustiçadas muitas vezes. O que Isso, acontece- geralmente, aquele que não tem um bom advogado, infelizmente, por clamor popular, infelizmente, por ingerência política, infelizmente, Vai falar. por outras esferas, existe uma precipitação e ali é algo criminoso, quando há uma precipitação, Ok. tanto da apuração, da denúncia e condenação. Júnior, vai lá. Rodolfo, é o seguinte, o caso, eu não tô aqui pra dizer que ela trabalha num país diferente do meu, entendeu? Eu tô Sim. dizendo o que inclusive tá veiculado em todo canto da internet. Esse vídeo tem milhões de views. Sim. Vamos lá. Ela conta que ela é perita criminal, trabalha lá, e ela viu que o cara foi condenado, sim, sem o material genético, sendo que a vítima disse que não foi ele, entendeu? Mas o material encontrado era de outra pessoa. 6 meses depois, ela vai cobrir um outro tipo de investigação, com outro caso de estupro, com uma outra mulher. E o que ela encontra? Um material genético idêntico desse caso de 6 meses atrás. Então, assim, é uma coisa tão louca que condenaram um homem injustamente. Esse homem estava preso por um material genético que foi encontrado que não era dele, por causa da palavra da mulher. Deixaram o cara 6 meses na rua, e aí quando encontraram, viram que o material genético era o mesmo de 6 meses atrás, já tinham lá no banco de dados da polícia e tudo mais, foram lá e prenderam o cara certo. Só que ninguém pagou nada por esse homem que ficou 6 meses preso injustamente. É isso daí, tá? Eu não tô Isso é mentindo, não. absurdo. Isso é Você pode absurdo. pesquisar Você tá depois. colocando em caso, Manda pra você o sabe link que é do isso? caso. Erros judiciais. Isso é um absurdo. Erros judiciais, eles devem ser apurados. Existe um grande Se não corporativismo. existisse possibilidade de Existe- botar um homem na cadeia, é minha existe- vez de falar. existe um Se não grande- existisse Deixa eu possibilidade terminar, de botar um doutora. homem na cadeia só com a palavra Ai, da mas mulher... Os conceitos são... Não, Tudo então, bem, se não mas existisse precisa essa deixar ele possibilidade, falar, doutora. se o homem ele não pudesse ser condenado só com base na palavra da mulher, esse cara não tinha ido pra cadeia, tinha ficado 6 meses lá. Quem vai devolver os 6 meses dele? Quem vai devolver a honra desse cara? Já existiu supostamente, porque eu nunca tô do lado do crime, supostamente, mulheres que perdem as guardas e respondem criminalmente por acusações de homens e alegam que é mentira. Assim como homens que também são condenados e alegam que é mentira. Eu não tô do lado do crime, eu tô do lado da verdade. Supostamente, existem inúmeros casos de mulheres que alegam mentira na alienação parental. Supostamente. E supostamente o que você está falando. Eu sempre estou do lado da verdade. Eu não vou porque uma pessoa falou, ai, é mentira, eu vou falar, é verdade, é mentira. Mas sabe o que é engraçado? Porque eu trouxe semana passada o Dr. João Neto, eu trouxe o Luiz Augusto Durso aqui, e eles estavam concordando comigo quando eu falei a respeito disso. De que sim, as leis têm brechas para condenar homens inocentes, punem bons homens por crimes que eles não cometeram. Tem muito homem que vai parar na prisão ou fica sem ver o filho, no caso de alienação parental. Não só decorrente de mulher, decorrente do próprio erro, decorrente da própria lei. Homem denunciando homem. Existe isso aí que tá, Eles a dualidade concordam que existe uma homem, pandemia mulher, de falsa acusação dos 80%? de homens contra homens. Existe também homens mentirosos que acusam homens ou mulheres. Então, assim, não é a mulher. Mas eu não tô, e o eu tô falando homem. de acusação de violência doméstica. E isso tem a ver com a brecha da Lei isso Maria da não. Penha. Isso não existe brecha. Existe brecha, brecha de delegado. péssimo profissional, péssimo operador do direito. Não existe brecha na lei. Existe brecha naquele A brecha não tá na lei, incompetente. tá na interpretação e quem tá Na interpretando a lei. incompetência. Na Bom, incompetência. Eu quero que a galera que esteja nos assistindo aí, as mais de 1000 pessoas que estão aqui no Redcast, entendam, gente, eu também tô lutando por justiça. Também, eu acho isso injusto. Eu acho que colocar um cara por um crime, que é o pior crime de todos,
na cadeia, só com base na palavra É um da vítima, absurdo. que pode ser, É um absurdo. pode ser movida por vingança, pode ser movida É um absurdo. por ciúmes, pode colocar o pai longe do filho durante anos. Eu tenho aqui, delegado, eu já trouxe vários homens que sofreram com isso. Ixi, Maria. Sabe? Que sofreram Não, isso eu acho com absurdo. alienação parental. Isso é um absurdo. Mas eu estou dizendo que esses homens, eles estão lutando eles são inimigos públicos, eles estão lutando contra um monstro maior do que eles. Aí que tá. É pior um que Davi e absurdo. Golias. É um absurdo. Você colocar o inocente na cadeia. Isso é um absurdo. Então, assim, o que a gente faz? Casos isolados são colocados como exemplo, e aí você tá colocando toda uma categoria de delegados, juízes, promotores como incompetentes, como se 80... Eu não tô Só um dizendo que a culpa é deles, eu acho só que um a brecha tá na lei. Só um minutinho. Não, eu volto posso a dizer, contextualizar. a brecha tá na lei. Aham. Eu posso falar? Só pra concluir o raciocínio. Não, a senhora tá falando com Só pra vontade concluir aqui, o raciocínio. inclusive. Quando você fala que a lei e dá uma brecha aqui, profissionais que juram buscar justiça pratiquem injustiça, eu coloco os profissionais como péssimos profissionais. Todos nós sabemos que não existe crime de hermenêutica interpretativo, mas todos nós sabemos que é necessário um conjunto e um contexto total, que o direito ele não é hermético, o direito não é estático. O direito, ele é uma análise completa. E aquele que presta um concurso só para ter um salarinho no final do mês e dane-se, isso é uma incompetência. A lei, ela deve ser aplicada com muita responsabilidade. E aqui eu vou falar inúmeros casos de erros médicos. E a gente vai falar que todo médico é um carnificina, um açougueiro, que a gente vê um monte. Não vamos generalizar. Claro, eu concordo com você, vamos buscar justiça para aqueles inocentes que estão na cadeia ou que estão respondendo de forma injusta. Bom, E doutora. vamos responsabilizar aqueles péssimos Bom, Conheça o Cotai Project. O Cotai Project pretende desenvolver um ecossistema financeiro global que dará 100% de anonimato, liberdade geográfica e financeira para todos os usuários de criptomoedas do mundo. O ecossistema consiste em uma corretora de criptomoedas, um banco digital internacional e um gateway de pagamento em cripto. Tudo isso dentro da Cotai Wallet. Não perca essa oportunidade e acesse o nosso site. Link na descrição do vídeo.